Isso não. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à comunidade São Bento. Intenções da Santa Missa. Pelas vocações sacerdotais e pela beatificação de Deodato Jansen. Em ação de graça pelos aniversário de casamento de Débora e Jocir, 31 anos, e Sônia Maria Nunes. Pela saúde de Família Neves e Família Leite, Aline Almeida. Pelos falecidos da Família Neves e Família Leite, Dalva e Martiniano Nunes. Aviso importante. Você está preparado para receber a Eucaristia nessa Santa Missa? Pedimos que, na hora da comunhão, comungue em frente ao ministro. Convidamos a todos a ficarem de pé para rezarmos juntos uma Ave Maria em ação de graça pelos aniversários, matrimônio e batizado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a esta celebração eucarística, com a qual abrimos o pedido em honra a São Bento Abade, cuja memória litúrgica celebramos no dia 11 de julho. São Bento de Núrcio, nascido por volta do ano de 480 na Itália, é considerado o pai do monaquismo ocidental e padroeiro da Europa. Sua vida foi marcada pela busca incansável de Deus, pela oração, pelo trabalho e pela vida em comunidade. Seu célebre lema, ora te labora, reza e trabalha, continua a inspirar gerações de cristãos a unir a contemplação e a ação, fazendo de toda a vida uma oferta agradável ao Senhor. As leituras dessa celebração nos convidam a um caminho que São Bento trilhou com perfeição. O profeta Oséias nos adverte contra o perigo de dividir o coração entre Deus e os ídolos e nos exorta: é tempo de procurar o Senhor. São Bento, desde jovem, abandonou tudo, riquezas, honras e confortos, para buscar somente a Deus, retirando-se à solidão da gruta de Subiaco. No Evangelho, Jesus chama os 12 apóstolos, dá-lhes poder e os envia em missão para anunciar que o reino dos céus está próximo. São Bento, embora tenha buscado a solidão, foi chamado a reunir discípulos ao seu redor, fundando mosteiros e formando comunidades inteiras de homens e mulheres consagrados a Deus. A sua regra, sábia, equilibrada e cheia de humanidade, tornou-se o alicerce de toda a vida religiosa no Ocidente. Nesse primeiro dia de Tríduo, peçamos a intercessão de São Bento para que tenhamos um coração inteiro para Deus, sem divisões, buscando sempre o Senhor com sinceridade e perseverança. Que esta celebração nos prepare para viver com alegria a festa do nosso santo padroeiro. Eu te siga, respondo, eis aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis aqui. Profetas te ouviram e seguiram tua voz. Andaram mundo afora e pregaram sem temor. Seus passos tu firmaste, sustentando seu vigor. Profeta, tu me chamas, Senhor, aqui estou. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir aqui. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Uma boa noite para todos. Boa noite. Vocês não me conhecem, né? Eu sou o Padre Marcelo, trabalho ali em Penedo, Mauá, naquela região ali, né? E sou residente, filho de residente mesmo, né? E trabalhei muitos anos fora, e faz aí alguns anos que eu vim para a Diocese, retornei para a Diocese, e aqui estou já, com a graça de Deus, trabalhando aqui na Diocese, aqui perto, aqui, Penedo, Serrinha, Capelinha e Mauá. Então é uma graça para mim celebrar com vocês, né, essa Santa Missa, honrando São Bento, que para mim é muito caro, já que a minha formação, a grande parte dela, foi no Mosteiro de São Bento, do Rio de Janeiro, né? Lá eu estudei, lá eu convivi, lá eu aprendi, convivi com os monges e, graças a Deus, me influenciaram muito na minha formação. Só tenho gratidão aos frutos que São Bento plantou, né, que hoje muitos estão colhendo, né, na formação. E até os seminaristas colhem essa graça dentro de mosteiros, onde se tem uma formação muito, muito sólida, muito concreta, que eu louvo a Deus por essa graça. Então vamos diante de Deus, reconhecendo os nossos pecados, vamos pedir que Deus tenha misericórdia de nós, cantando. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, 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 piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo que vieste chamar os pecadores humilhados, piedade, 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 piedade de nós, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa, piedade, 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 piedade de nós, piedade, piedade de nós. Deus, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, pela humilhação do vosso Filho, reerguestes o mundo decaído, dai-nos uma santa alegria, para que, livres da servidão do pecado, cheguemos à felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da profecia de Oséias. Israel era uma vinha exuberante e dava frutos para seu consumo. Na medida de sua produção, erguia os numerosos altares. Na medida da fertilidade da terra, embelezava seus ídolos. Com o coração dividido, deve agora receber castigo.
O Senhor mesmo derrubará seus altares, destruirá os seus simulacros. De certo dirão agora: não temos rei, não temos medo do Senhor. Que poderia o rei fazer por nós? Samaria está liquidada. Seu rei vai flutuando como palha em cima d'água. Será desmantelada a idolatria dos lugares altos. Pecado de Israel. Ali crescerão espinhos e abrolhos sobre seus altares. Então se dirá aos montes: cobri-nos, e às colinas: caí sobre nós. Semeai justiça entre vós e colhereis amor. Desbravai uma roça nova. É tempo de procurar o Senhor, até que ele venha e derrame a justiça em vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Buscai constantemente a face do Senhor. Constantemente a face do Senhor. Buscai constantemente a face do Senhor. Buscai constantemente a face do Senhor. Cantai, entoai salmos para Ele. Publicai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos em seu nome que é santo. Exulte o coração que busca Deus. Buscai constantemente a face do Senhor. Buscai constantemente a face do Senhor. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Lembrai as maravilhas que ele fez, seus prodígios e as palavras de seus lábios. Buscai constantemente a face do Senhor. Buscai constantemente a face do Senhor. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido. Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. Buscai constantemente a face do Senhor. 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 Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas aldeias dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, primeira leitura do livro de Oséias, capítulo 10, aqui fala no período onde o povo de Deus, já assentado na terra, começaram a prosperar. A vinha já era abundante, a produção era enorme, mas com a produção constante, intensa, muitos frutos, na medida que aumentava a produção, aumentava também os números dos altares, né? Ou seja, no contato com o povo da terra, os cananeus, jebuseus, hititas, né? Aqueles povos, os judeus começaram a assimilar também os deuses daqueles povos, né? A agricultura, começaram a aprender a agricultura com o povo da terra, né? E com a técnica de agricultura vinha também o culto aos deuses que abençoavam a agricultura. Então foram assim como que mesclando e foram inserindo, né, na cultura judaica outros deuses, outros altares, os Baals, Astartes, Asherás, vários deuses dos povos da época. Então, como Oséias chama atenção, né, vocês embelezam os seus ídolos com o coração dividido, ou seja, não tem mais o coração só para Deus. Deus lhes deu a terra, Deus libertou da escravidão do Egito, e agora eles começam a idolatria. O que é idolatria? Colocar alguma coisa ou alguém no lugar de Deus, né? Isso é idolatria. Então, começaram a idolatrar deuses da terra. Então, Oséias está aqui chamando a atenção para que se afastem desse caminho, né? E aqui no final ele coloca realmente uma chamada de atenção: semeai a justiça entre vós. Ou seja, o que é justiça? Dar a cada um o que é devido. Dar a Deus o que é de Deus e dar aos homens o que é dos homens. Aos pais, o respeito, aos amigos, a confiança, a fidelidade, né? Aos inimigos, a oração, a caridade. Isso é justiça. Então, chamando aqui a uma justiça para que possam colher amor. Se fazemos o bem, gente, o bem sempre retorna. O próprio Jesus ensinou a chamada lei de ouro, né? Lei áurea. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles. Então, se queremos colher alguma coisa de bom, semeia, pô. Ninguém vai colher se não planta, né, gente? Não tem jeito, né? Vamos plantar para poder colher. E aqui ele fala: desbravai uma roça nova, né? Um tempo novo. E é tempo de procurar o Senhor até que ele venha e derrame justiça entre vós. Então Oséias chamou aquele povo a voltar-se para o Senhor, para uma nova empreitada de busca do Senhor e fazer aquilo que de fato é justo. E hoje para nós, né? Da mesma forma, nós às vezes vamos aí mesclando com coisas que não são de Deus, né? Não uma idolatria em si, mas colocando pessoas, programa de televisão, celular, muitas coisas acabam tirando o lugar de Deus, né?
Deus deixa de ser o centro da nossa vida e colocamos dando muita atenção a pessoas ou coisas materiais, né? Então, de alguma forma, nosso coração se divide. Deixamos de olhar Jesus e começamos a olhar para outras coisas, né? Foi o que fez Pedro afundar. Pedro andou sobre as águas enquanto olhava para Jesus. Quando tirou o olhar de Jesus, começou a olhar o que estava ao seu redor, começou a afundar. Uma imagem para cada um de nós. Quando perdemos o foco em Deus, acaba que nós vamos afundando na nossa vida, né? Então, cada um de nós aí semeia a justiça. Dê a cada um o que é devido. Faça o que tem que ser feito, né? Desbravai uma roça nova, ou seja, renove o seu ânimo, trabalhe, faça o bem. Hoje celebramos, né, o trido, né, de São Bento. São Bento é o patrono da Europa, um dos patronos da Europa, porque veja bem, no século V, VI, né, Santo Agostinho praticamente já enfrentou a entrada dos bárbaros, né, que destruíram a sociedade. Um período de invasão dos povos bárbaros, a queda do Império Romano, e caindo o Império Romano, ficou o quê? Né? O que tinha naquela época? Quem que era a autoridade constituída? Quem que podia ser a base para o novo tempo? E um dos pilares daquele novo tempo foi São Bento. Porque São Bento criou um lema de 8 horas de trabalho, 8 horas de oração, 8 horas de descanso. Que até hoje, para nós, é um paradigma, né? A ideia de 8 horas veio daí, né? Ou seja, os monges não apenas oravam, eles trabalhavam muito. Trabalhavam a terra, eram agricultores, e como pela fidelidade naquele trabalho, foram como que herdeiros e técnicos especialistas em trabalhar a água, a irrigação, as sementes, boas sementes, a cultura como um todo, como São Bento criou como regra a oração. Então sempre dedicou à formação dos monges. Então os monges começaram a estudar bastante, e com isso faziam bibliotecas, como até hoje, bibliotecas enormes nos mosteiros, livros muito antigos. Ao lado do mosteiro criaram uma escola para poder formar os monges novos que chegavam, né, no mosteiro, e para poder orar, né, para rezar, precisava conhecer a língua, né, aprender a ler e escrever, né, pelo menos a ler, pelo menos. A oração era uma espécie, se imagina assim, um quadro grande assim, que era tipo rodado, assim, sabe? Tipo murais, que eram rodados, a oração estava ali, e era virada aquela oração, e o povo, os monges rezando a partir daqueles murais, né? Então, era necessário aprender. Então, os mosteiros tornou-se também escolas. Começou a valorizar a educação, e por mais que houvesse invasão de outros povos, né? Destruição de bibliotecas, como os mosteiros ficavam mais afastados, lugares altos, os bárbaros não atacavam os mosteiros, porque era tipo mau agouro. Vai atacar quem está só orando a Deus? Deixa lá, deixa quieto. E foi graças aos monges de São Bento que temos hoje a Bíblia, tá, gente? A pessoa fala, a Bíblia não ficou guardada em lugar específico, não, gente. Foram os monges de São Bento que guardaram a palavra de Deus. São chamados copistas, que eles procuravam. E gente, a pessoa fala, mas antigamente a Igreja Católica escondia a palavra de Deus do povo. Escondia não, pois. Para fazer, a escrita era papiro, que era lá o papiro, né? Até hoje, que é um galinho comprido, tem por aí, nos jardins, por aí, vocês já viram, né? Cortava aquela folha ali, colocava do lado, colocava uma cola, passava numa prensa, numa pedra bem grandona, ia firmando, fazia o papel, né? E a outra forma era o pergaminho. Na cidade de Pérgamo, lá no século II a.C., o Egito boicotou, vendeu papiro para Pérgamo. Então, eles tiveram uma ideia nova, vamos fazer uma outra forma de escrever. Experimentaram, então, curtir o couro, né? Alguém já foi em Minas antes? Mas em Minas é comum isso, você pega o couro do animal, tipo uma madeira bem grande, você amarra as pontas assim, vai esticando aquele couro, né? Quem já viu aí, quem é de Minas sabe o que eu estou falando, né? Estica aquele couro lá, vai tirando ele fica no sol. Depois eles iam pegar aquele couro, iam cortando faixas, sabe? Faixas, e vão costurando, faziam os livros, os rolos, né? Então já o próprio Paulo já fala, traga o rolo, né? Que eu deixei aí, né? Na cidade, né? Então ele esqueceu um rolo
Ou seja, a Bíblia era praticamente aqueles rolos feitos de couro de animal, né? Imagina a durabilidade daquilo, né, gente? A gráfica, Gutenberg, no século XVI, até então, quem traduzia a Bíblia para os idiomas? Quem revivava a Bíblia? Porque a Bíblia ia ficando velha, né? Então tinha que fazer outra Bíblia. Esses monges passavam a vida inteira, às vezes, fazendo uma Bíblia, porque era copiar. Aquela canetinha tinteiro, você sabe o que era, né? Ia escrevendo ali, coisa e tal, né? Com luzes precárias, né? Velas, e ali, escrevendo ali. Imagina, não tinha óculos como nós temos hoje, imagina a dificuldade que eles tinham de poder, né? Colocar ali. Ficava ali monges e monges, né? E foi graças aos monges que temos a Sagrada Escritura, gente. O pessoal acha assim, que a palavra ficou pronta, guardada. Não, gente. Foi graças a esses monges que trabalharam, né? Então, de fato, o que São Bento criou, de alguma forma, transformou a realidade. Assim como no Evangelho mostra que Deus escolheu os apóstolos para servi-lo, numera cada um deles em particular, Deus chamou Bento também para poder servi-lo. Ele que inicialmente queria ser um eremita, né? Ele foi eremita. Ele foi por quê? Veja bem, gente. Até o século III, existiam muitas perseguições, até o século IV praticamente. Com Constantino, chamado Edito de Milão, 303 depois de Cristo, ele escreveu um documento dizendo que permitia os cristãos professarem a fé. Então, não é que acabou a perseguição, nunca acabou, até hoje tem, mas deu uma aliviada pelo menos. Então não tinha mais o martírio. Então os cristãos começaram, muitos que eram totalmente vontade de entregar a vida para Deus totalmente, não tinha mais como morrer por Cristo. Então começaram a morrer pela vida de despojamento. Iam para o deserto, muitos homens e mulheres para o deserto, viviam uma vida de oração e de penitência. E com o tempo, né, ficava, o primeiro é chamado Santo Antão, lá no século III, né, quando ele lê o Evangelho, né, se queres ser perfeito, vende tudo, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Ele ouviu esse Evangelho e falou assim, nossa, é isso que eu quero viver, né? Largou tudo, os bens que ele tinha, vendeu tudo e foi para o deserto, né? Primeiro monge, pode dizer assim, né? E depois começou a chamada vida cenobítica, né? Um pouco de história para vocês, de história da igreja, né? Que é o que é a vida de comunidade. E cada um ficou no seu cantinho, mas eles perceberam que se cada um ajudasse um ao outro, seria mais fácil. Se um buscasse a água, trouxesse para o outro também, o que um plantava, pudesse dividir com o outro, seria mais fácil. E com o tempo começou então os eremitas, né? Começaram a viver um pouco mais próximo um do outro, um ajudando o outro, né? Partilhando do bem, a colheita que teve, partilha com o outro, quando tinha uma colheita, partilha com o outro, e começaram a se reunir então na vida comunitária. Aí surgiu a vida comunitária, as primeiras comunidades religiosas, né? Cristãs, claro que sempre existiu, né? Comunidades religiosas, como por exemplo os essênios. Os essênios ali no Mar Morto deixaram uma biblioteca enorme lá guardada, né? Os essênios, onde provavelmente João Batista passou por lá. João Batista era celibatário, uma vida muito austera. Onde ele aprendeu isso? Com os essênios, que eram monges também, homens que viviam uma vida totalmente entregue a Deus, no celibato, na oração, esperando a vinda do Messias. Ficavam lá então afastados, ali na encosta do Mar Morto, né? Então, a vida comunitária sempre existiu, mas ali começou uma vida comunitária em volta de Jesus Cristo. E São Bento era um monge que era um eremita, só que ele tinha tanta sabedoria, tanta santidade, que os monges pediram para eles, né, para ele, venha ser nosso abade, né, nosso pai espiritual, ensina-nos, né? Aí ele foi chamado para poder ser o abade, né, o pai, o aba, né? Como até hoje tem um abade nas comunidades, é o chefe da comunidade, é o pai da comunidade. Ele escreve uma regra, então, que é belíssima, né? Convidando o povo a ouvir a palavra de Deus. São Bento fala que a tua voz concorde com o coração, ou seja, que haja uma sintonia entre o que você fala e o que você também está no teu coração. Muitas pessoas rezam às vezes, Ave Maria, cheia de graça, blá, 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 blá. É só voz, de lado do coração ali, né? Na prece de rezar, às vezes, quem reza o rosário, às vezes, né, cai nesse pecado aí, né, de que rezar tanto terço que às vezes, eu nem consigo acompanhar quem reza muito rápido. Eu não dou conta, a pessoa meu Deus do céu, minha boca não acompanha, pô, né? Ainda mais rezar, tanta Ave Maria, né?
Então, às vezes falta o quê? Aquela consonância entre a minha voz e o meu coração. O São Bento falava que a tua voz concorde com o teu coração. Então, tentaram matá-lo também, só que um corvo foi lá, a hora que mandaram um pão envenenado para ele, um corvo foi lá, arrancou aquele pão, levou embora, né? Falar de São Bento, não precisa nem estudar, gente, porque eu convivi muitos anos com o mosteiro, então o que eu sei da convivência, o aprendizado que os monges me trouxeram, e que riqueza, gente, né? Glória a Deus por isso. Eu vivi durante um mês no mosteiro, morando no mosteiro, um mês, gente, né? No começo foi uma experiência boa, porque acorda às 3 da manhã, reza. Acorda às 6 da manhã, depois 6 da manhã, reza. Depois 9 da manhã, reza. Depois meio-dia, reza. Depois 3 da tarde, reza. Depois 6 da tarde, reza. Depois 8h30 da noite, reza. Né? Aí durante os 3 dias eu acompanhei direitinho os monges, tá? Aí depois no 4º dia eu falei assim, não aguento. Vocês rezam demais. Aí eu fui lá, perguntei para o monge lá, não tem nada para fazer aqui não? De trabalho aqui não? Aí eu fui procurar trabalho para fazer lá. Ah, tem uma horta aqui embaixo. Ah, então, de horta eu entendo, sou bom de enxada. Fui lá capinar, mexi lá, né? Aí depois vi um bando de marimbondo no moceiro todinho. Falei, posso matar esse marimbondo? Pode, é perigoso, né? Aí, me arrama aí um bambu aí, uma coisa. Aí deram para mim, aí eu deixou. Padre, você é muito corajoso, não temos coragem não. Aí eu fui lá, entendeu? Depois, ou seja, o tempo que eu estive lá, eu percebia que não era bem essa vida que eu queria, só de oração, mas também atividades, né? No final, eu fiz tanta coisa lá naquele mosteiro que os monges falaram assim, fica conosco aqui. Ele queria um trabalho útil, né? Na época eu tinha praticamente 40 e poucos anos, vigor físico muito bom e trabalhava com roça todo dia, então era bom de enxada, sabe? Bom mesmo de enxada. Então, quem não quer uma mão de obra forte, né? Tinha habilidade de plantar, etc., né? Mas não era minha vocação, mas eu via a realidade deles trabalhando, né? Servindo, orando e trabalhando, né, gente? É uma vocação, não é para todos, né, gente? Mas e nós aí? E nós? Como é que a gente é capaz? Será que a gente pode orar e trabalhar, como é o lema dele? Ora et labora, né? Então, no nosso caso, modifica um pouquinho, né? 8 horas de trabalho, pode ser? Pode, né, gente? Trabalhar 8 horas, na verdade, né? Praticamente é assim. A não ser turnos aí de 12 horas ou 24 horas, mas mais ou menos é isso aí, né? 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso. Será que temos 8 horas de descanso? Não, gente. Por isso estamos tão estressados, cansados, esgotados, né, gente? Também me incluo nisso, né? Porque nós temos celular hoje, né, gente? E o celular, ele tira o sono, né? Porque essa luz do celular desperta o nosso cérebro, né, gente? Então, um exemplo aí que você pode nos ajudar hoje, né? Eu não vejo celular. Mas você vê novelinha, né? Vê filme, você vê série, né? E quem aqui não desperta com série, quando tem com filme? Eu posso estar louco de sono. Eu ligo lá a televisão, pum, né? Acabou o sono. Começa a ver aquela série lá, e eu só mais um capítulo. E vai. Daqui a pouco durmo tarde, acordo cansado, né, gente? Então tá aí o ideal de São Bento, que até hoje é válido. Então descanse pelo menos 8 horas. Se não for 8 horas, dê o seu corpo o que o corpo precisa. Cada um tem a sua necessidade, né? Eu, como professor, né, eu dou aula para os meus alunos, né? Eu tenho 13 turmas, 12 turmas, e vejo lá meus alunos, né? E chegam na sala de aula, já encosta a cadeira e dorme o tempo todo. Por quê? Com certeza não era porque estava trabalhando. É porque estava no TikTok, né? Nas redes sociais, nas séries, né? Porque falta, às vezes, o quê? O tempo do descanso. Estou roubando o tempo de descanso, né? E quem não tem tempo para Deus, gente, está perdendo o seu tempo. Não vai rezar 8 horas por dia. É complicado as 8 horas por dia, né? Mas você pode sim orar, pelo menos de manhã. E eu oriento que cada um de nós possa, de manhã, ter a sua oração pessoal. Fazer a chamada leitura orante da Bíblia. Isso vem também da tradição de São Bento, surgiu os chamados cartuchos, outra derivação, como os franciscanos, né? Surgiu os capuchinhos, os conventuais, né? Então, assim, são como comunidades que buscam uma radicalidade. Os cartuchos, por exemplo, buscam uma vida muito mais de oração, mais do que os de São Bento. E um desses monges, chamado Guigo, lá em 1450 depois de Cristo,
criou um método de oração da Bíblia que acho que todos nós deveríamos praticar, que é chamada leitura orante da Bíblia, que são 4 degraus: leitura, meditação, oração e contemplação. O que é leitura? Ele compara uma caixa de uva. Você pega uma caixa de uva, você não coloca na boca. Você vai pegar uma uva, né? E coloca na boca, né? Então é isso, é a leitura. Você pega o texto bíblico, tira uma palavra, né? Mateus, o cobrador de impostos. Olha, ele é pecador aqui, é cobrador de impostos. Deus chamou, Deus chama a mim também, né? Aí, depois que eu tirei um trechinho da palavra de Deus, você faz de manhã isso, tá, gente? Aí, então, é a uva, pega uma uva, né? Depois começa a meditação. Já colocou a uva na boca? Agora começa a mastigar, pô. É a meditação. É natural, né? Eu estou dando exemplo, tá bom, gente? Peguei aqui. Mateus, quando eu olhei agora aqui, Mateus, cobrador de impostos. Deus chamou Mateus. Será que me chama também? Eu que sou pecador também, Deus me chama também? Deus me chama também, então. Ou seja, começa a meditar, né? É aquilo que os monges chamavam de ruminatio, ruminação. Sabe que a vaca, o boi, né? Os herbívoros fazem isso, né? A vaca é mais próxima de nós aí, né? Ela come, chega à noite, ela vai fazer o quê? Depois o que ela comeu volta para a boca dela, ela vai mastiga melhor e produz o leite. Ou seja, você leu a palavra de Deus, eu li, né? Dando exemplo, tá bom? Mateus, cobrador de impostos. Eu fecho a Bíblia e trago essa palavra para minha cabeça agora, eu vou pensar. Mateus, cobrador de impostos. Deus chamou Mateus, chama a mim também, né? O que quer dizer Mateus, né? Dom de Deus, presente de Deus, olha que bonito, né? Ele era pecador, como eu também sou. É meditação, ok? Você está mastigando aqui a uva. Depois você engole a uva. Você vai falar, está azeda, está doce, quero mais, não quero. O terceiro passo é a oração. Ou seja, responde a Deus. Que tipo de oração? Que o teu espírito suscitar. Um agradecimento, um louvor, uma petição, né? Uma adoração, não sei. Cada um faz ali um salmo, né? Como você quiser. Você faz a sua oração a Deus. O terceiro passo é a oração. E o quarto passo é chamado de contemplação. Você já pegou uma uva, já mastigou, já engoliu, já respondeu, falou como é que está aquela uva. O quarto passo, você não é mais ativo. Você é passivo. Você fica quietinho ali, degustando o que já aconteceu. É a contemplação. Contemplação é olhar com admiração. E Deus às vezes dá para você na sua mente ali uma nova ideia, um novo pensamento, suscita um amor no teu coração, algo para você fazer ou te exorta alguma coisa. É o silêncio fecundo para que Deus possa semear. Quem planta aqui sabe o que eu estou falando, né? Primeiro você prepara a terra, depois você deixa a terra descansar, molha um pouquinho a terra, espera um pouquinho, não planta no mesmo dia não. Aí a terra vai assentando assim, está molhando. Aí depois você vai lá e coloca a mudinha que você quiser colocar, a semente, né? Então é isso. Você já fez a oração, leitura orante da Bíblia, aí é a hora de você então silenciar diante de Deus, para que Deus semeie na tua mente uma ideia, uma provocação, uma inspiração. Às vezes durante o corpo do dia, outro dia às vezes vem uma ideia na tua cabeça. Que legal, olha o problema que eu estou vivendo aqui na minha vida, olha que é a solução aqui. Entende? Então, olha aí a tradição monástica, que até hoje influencia a chamada leitura orante da Bíblia, que todos nós deveríamos fazer. Se você não faz por conta própria, ouça o áudio, né? Hoje tem muitos padres que mandam pelo Zap, né? Manda pelo YouTube, manda a sua meditação diária, né? Então procure fazer isso. Eu mesmo faço todo dia, mando mensagem para vários grupos que eu tenho também, porque é uma forma de você já começar o dia meditando a palavra de Deus, né? Já começando ouvindo e meditando. Claro, depois você desliga o áudio e faz a sua meditação. É uma forma de você começar orando já de manhã, pelo menos de manhã. Tem gente que acorda de manhã e não ora de manhã, pelo amor de Deus. Nós acordamos vazio, gente. Fala sério, você está vazio. Tem que preencher primeiramente com a palavra de Deus, depois com os alimentos. Vai tomar um café depois, mas primeiro a palavra de Deus, né? Então a vida orante, né? São Paulo fala, orai sem cessar, em todas as circunstâncias. O que seria essa oração sem cessar, gente? Nada mais é do que você está orando continuamente. Você pode estar orando, falando palavras jaculatórias, meu Senhor e meu Deus, Jesus misericórdia, me ajuda, Senhor me ajuda, me dá força.
você durante o dia, você orando, ou, como diz o próprio Santo Agostinho, ele fala qual oração que não cessa? Ele fala que é o desejo. O desejo não cessa. Quando você está fazendo almoço, por exemplo, o que você deseja naquela hora? O desejo que o almoço saia bem, né? Saia um bom almoço. Então, o desejo de fazer uma coisa boa. Estou trabalhando, né? Eu desejo o trabalho, né? E Tomás de Aquino, quando interpreta Santo Agostinho, ele fala que, de fato, o desejo nem sempre é contínuo. Está, por exemplo, fazendo um trabalho, né? Dando aula, por exemplo. Como é que eu vou estar orando dando aula? Não tem jeito, né? Mas naquela hora eu posso, né? O que disse Santo Tomás de Aquino, que se por acaso o desejo não permanece, permanece a raiz do desejo, que Tomás de Aquino fala que é o amor. Então, o amor, se permanece em você, naquilo que você faz, você está orando continuamente. Entenderam, gente? Então está aí. Atualizações daquilo que São Bento ensinou lá tanto tempo atrás e ainda hoje é um lema para nós. Então, não é 8 horas de oração, 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso. Pensemos aí, vamos tentar chegar próximo de 8, né? Hoje a ciência fala que pelo menos 6 horas de sono é importante. Pelo menos 6 horas, a ciência, né? Faz pesquisas, né? Mas cada um é um, claro, né? Cada um tem necessidade, mas demos tempo ao nosso corpo, ao nosso repouso, senão você acaba acordar, você já acorda já cansado, né, gente? Então, alguém já passa por isso aí? Você já acorda cansado? Agora, meu Deus. Alguém aqui acorda com despertador? Acorda com despertador? Está acordando mal, então. Mal, porque o ideal é que o seu corpo acorde naturalmente. Se tocou despertador, é porque o seu corpo não estava totalmente pronto para acordar. Então tem que rever o horário de dormir aí. Despertador é uma bomba no nosso cérebro, gente. Conforme o som ali, né? Aquilo ali é um tapa no teu cérebro, né? Então, oração, né? Oração, ter tempo de oração, tempo de ir na missa, rezar o texto Nossa Senhora à tarde, se possível, ter a vida de oração, né? E o trabalho, gente, vamos trabalhar, vamos dedicar, né? A nossa missão, as nossas responsabilidades. Tá bom, gente? Então, que Deus ajude, né? Deus chamou aqui cada um pelo nome. Deus chama o Marcelo, né? Aqui eu conheço pouco, só que o pessoal da comunidade que aí me trabalha comigo. A Sandra, a Jéssica, né? O Joaquim, tá da menina novinha ainda, né? Conheço aqui a Sônia, o Glauco, vocês eu não conheço o nome de ninguém ainda, né? Não trabalhamos juntos, então não tem muito experiência. Meu pai e minha mãe estão aqui, né? Claro, a Luciana está aqui, eu já conheço, mas Deus chama-nos pelo nome, né? Para quê? Para desbravar uma roça nova. E pelo que eu fiquei sabendo, vocês vão conhecer uma igreja, né? Olha que bonito, gente. Vão construir o quê? Uma casa de Deus. Que lindo, né? Pensa nisso. Isso exige o quê, gente? União, amor, renúncia, dedicação, empenho, né? Sem esse empenho, nada sai. E importante, a Sandra tem a mãe dela, que eu não sei onde que ela trabalhou, mas a Sandra tem experiência, né? Onde que a sua mãe trabalhou? A igreja que ela fez? São Judas Tadeu, onde que é isso aí? Itapô. Então, ela trabalhou lá, você comentou comigo, quanto que a mãe dela assim ia puxando, ia fazendo eventos, com muita garra, muita garra, muita garra. Senão, não tem como sair não, é isso aí. Né? Tem que ter pessoas. E muitos ficam assim, a pessoa não ajuda, a pessoa não ajuda. Não. Mesmo que diga os homens, como a canção diz, né? Tudo nada se pode mudar, muda, luta por um mundo novo. Ou seja, faz tua parte, trabalha. Então, dedicação, gente. Renúncia, sacrifício, se empenhar, né, gente? Cada um, você pode ajudar, pode ajudar, pode ajudar. Quando você pode ajudar, pedir, não é para você. Eu lembro, tinha uma amiga minha lá em Paulo de Fronteira, que já faleceu, e ela falava para mim, eu peço mesmo, eu peço, mas não peço nada para mim. Tudo é para Deus, né? E é isso. Então peça, faça campanhas, faça empenho, para que um dia a igreja possa existir. E, claro, existe a parte burocrática, a gente precisa dar César o que é de César, né? Mas depois, na hora do empenho, que a comunidade possa se unir, não é jogar, passar a bola, não. O pessoal tem que ajudar, não. Você faz a sua parte, cada um faz a sua parte, cada um vende os produtinhos, vai fazendo as coisas para poder ajudar a igreja, né?
A nossa igreja passou por isso agora, né, Sandra? Que obra lá, a igreja estava com o teto caindo. O teto estava caindo, gente. A gente rezava a missa tudo com medo, né? Que uma hora ia cair o teto, né? E era uma angústia para a gente, uma angústia. Nós fizemos uma campanha, como é que fala? Aqueles boletim, né, mensal, né? Doação de 20, 40, 50, cada um escolhia. A gente um passava para o outro, né? E terminamos, gente. Um telhado lá. E depois arrumamos o piso, estava rachando também. Uma obra de R$400 mil, né? Você fala sério. Lá nem é paróquia ainda. E conseguiu fazer a santa de prova aqui, né, Sandra? Graças ao quê? Ao empenho de cada um. Ah, mas pessoal rico lá ajudou? Teve uma pessoa rica que ajudou, né? Na época era isso perfeito. Isso ajudou mais. O resto, gente, foi tudo assim, grão em grão, literalmente. Então, não fica esperando aí os grandes para ajudar não, né, gente? Mas sim, se empenhe para a honra e glória de Deus, esse projeto vocês têm, que é a igreja, tá bom? Encerro com essa frase aí de Fernando Pessoa: Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Deus quer, o homem sonha. Quem que vai sonhar? Se existe uma pessoa sonhando, gente, pode ser devaneio. Mas se tem 2, 3 sonhando, chama-se projeto. Projeto. Né? Então a obra nasce, vai acontecer para a honra e glória de Deus, porque nós passamos, mas a obra de Deus continua. Entende, gente? Tá bom? Desculpe ter alongado aí na homilia, mas eu não venho sempre aqui mesmo, então tem que deixar falar o máximo possível. Bem, eu nunca vim, na verdade, então eu falei o máximo que pude falar para vocês, para deixar a mensagem, né? Porque só Deus sabe quando que vão me chamar, então já falei tudo que tinha que falar, tá bom? Então que Deus ajude-nos aí, a como São Bento, que não tinha um projeto de ser abade, nem ser fundar comunidade, nem fazer regra de vida, não tinha nenhum objetivo. Ele queria apenas servir a Deus. Mas o dom dele foi reconhecido. O pessoal falou: ó, vem cá. A missão de vocês, tá? Olhar uma pessoa ali, ó. Acho que você vai ser bom para ajudar. Vem cá ajudar a gente aqui. Vem cá ajudar. Vem cá somar. Precisa, gente, que a gente possa acreditar nos outros, né? E chamando as pessoas, né? Para que sejamos comunidade, gente. Tá? Comunidade, diz os padres da igreja, comunidade é a máxima penitência, gente. É a máxima penitência. É que nem gatinho. É bonitinho, né? Né? Esfrega na perna, coloca um balaio, coloca 10 lá dentro lá, e sacode depois. O que vai acontecer? Comunidade é isso aí. Sozinho é lindo, maravilhoso. Agora coloca tudo junto. Coloca para trabalhar junto. Não. Aí começa a Babel, né? Assim, é isso aí, gente. Mas procuremos sempre a glória de Deus, né? Vamos pensar igual sempre? Não. Mas vamos buscar o consenso, né? Quando tem consenso, chama o padre. Padre, ó, o senhor aqui dá a palavra final aqui, está tendo uma ideia. Essa aqui, isso aqui, está empatado. O que o senhor acha que tem que fazer? Ah, então o padre vai lá nortear. Então, por aqui, gente. Vamos por aqui. Ou seja, o que não pode é ficar esperando, né, que a graça aconteça, achando que Deus vai construir. Não vai, tá, gente? Última frase que eu digo para vocês, São Tomás de Aquino: a graça supõe a natureza. Entendem isso? Deus abençoa? Abençoa. Mas Deus não faz aquilo que você tem que fazer. Entende isso? Não faz. Eu morava numa comunidade, chamado Jubran. É um local que era assentados do INCRA, né? Povo sem terra, né? Ganhou terra. Olha a comunidade dispersa, desunida, coisa. Então, olha, era uma Babel mesmo. Mas olha, quando eu troquei ideia lá, vamos construir uma igreja, eu ia de sítio em sítio. Dou uma bezerra aí. Gente, lá o pessoal doa bezerra. Sabe construção bezerra? Alguém sabe construção bezerra? Bezerra normal? Alguém sabe aí? Eu estou desatualizado. 1.500, né? O pessoal doava uma bezerra. Aqui o pessoal dá 10, dá 20, dá 100 e acha que está dando muito. O povo pobre, gente, dá uma bezerra, que é um valor de uma bezerra. R$1.500. O povo da roça, às vezes, é muito mais generoso que o povo da cidade, né? Dá 200, acho que é muito ainda. Eles dão 1.500, gente, uma bezerra. Pelo amor de Deus. Então, melhor você fazer um carnezinho para a pessoa. Sugestão. Faz um carnezinho aí, ó. Você pode doar 50 por mês, 100 por mês, né? Então, aí quem sabe colocar aí 15 meses, vai dar o
que o pobre dá, que é uma bezerra. Lá era isso, gente. Construí uma igreja lá, estrutura metálica, tudinho, teto de ferro, sabe, gente? Teto de ferro, telha de barro, sabe? Colunas, né? No meio de uma roça lá, no fim do mundo, né? Mas por quê? A comunidade, ela foi, né? O padre, claro que anima, né, gente? Alguém anima. Mas quem faz a coisa acontecer é a comunidade. Não espere que nenhum padre tome atitude, vá na frente de vocês, não. Que vocês sonhem juntos, tenham um projeto, peça a aprovação do padre, né? E trabalho, gente, trabalho. Para que amanhã a gente possa ir celebrar essa missa, não aqui, num lugar que não tem estrutura para ser igreja, né? Mas sim um espaço consagrado a Deus, se Deus quiser. Espero que não demore muito tempo, gente. Espero que pelo menos daqui a 2 anos, pelo menos, já haja aqui, né, gente, uma igreja. Eu creio que eu morei num lugar tão pobre, gente, Chaveslândia, né? E nós lá, em quase 6 meses, nós construímos um salão paroquial de 20 metros por 20, né? Com estrutura metálica, com toda a base, cintado, todo de cimento, gente. 6 meses. O povo lá era rico, gente? Pessoal pobre, gente. Tudo de assentado do INCRA lá. Mas o que eu falei, assenta do INCRA, mas pessoal generoso. Quando ajudava com força. Não ficar dando migalhinha não, entendeu? Então, vamos pensar nisso. A comunidade precisa se empenhar para que possa ter uma igreja. Em 6 meses nós conseguimos um salão paroquial enorme lá, né? Então, pensem nisso, né? Sonhem juntos. Não tenham medo de tentar, de pedir, de reivindicar, fazer campanha. Cada um fazia uma coisa. Lá em Meis Paróquia, por exemplo, a gente fazia até frango, gente. A gente comprou uma máquina de frango, aquela redondinha, sabe? Que é caro pra caramba. A gente fazia frango, temperava, eu comprava frango, a Badia, amiga minha lá, temperava o franguinho, colocava para rodar lá, meio-dia vendia todos aqueles frangos, né? Ganhava os frangos, vendia, por cada um, seria hoje tipo R$50 mais ou menos, né? Pronto, ganhava lá tipo um bom dinheiro, só com R$3.000, só com frango. E a obra ia acontecendo, né? Festa, todo mês tinha festa lá, todo mês tinha festa, né? Então, tá bom, gente? Então, se animem, por favor, para que vocês tenham aí de fato uma igreja, tá bom? Se empenhem, não fiquem esperando aí que algo aconteça, não. Vocês têm que se unir forças e lutar com a graça de Deus para que um dia vocês tenham aí a igreja de vocês, que é tão necessário para toda a comunidade, tá bom? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Elevemos a Deus os nossos pedidos. Nossa resposta será, por intercessão de São Bento, ouvi-nos, Senhor. Por intercessão de São Bento, ouvi-nos, Senhor. Pela Santa Igreja de Deus, para que, seguindo o exemplo de São Bento, saibam unir contemplação e ação, oração e serviço, sendo no mundo sinal vivo do reino dos céus que está próximo. Rezemos ao Senhor. Por intercessão de São Bento, ouvi-nos, Senhor. Pelas comunidades monásticas e religiosas espalhadas pelo mundo, herdeiros do carisma beneditino, para que continuem a ser faróis de oração, acolhida e trabalho, perseverando e transmitindo o patrimônio espiritual e cultural da fé, rezemos ao Senhor. Por intercessão de São Bento, ouvi-nos, Senhor. Pelos que têm o coração dividido entre Deus e os ídolos no nosso tempo, o consumismo, o poder, a vaidade e a indiferença, para que, tocados pela graça, ouçam o apelo do profeta Oséias e reconheçam que é tempo de procurar o Senhor. Rezemos ao Senhor. Por intercessão de São Bento, ouvi-nos, Senhor. Pelos doentes, idosos e por todos os que vivem na solidão e no abandono, para que encontrem na presença amorosa de Deus e no cuidado fraterno da comunidade o consolo e a esperança que tanto necessitam. Rezemos ao Senhor. Por intercessão de São Bento, ouvi-nos, Senhor. Por nossa comunidade paroquial de São Bento, para que neste tríduo renovemos nossa devoção ao nosso santo padroeiro, imitando sua busca constante de Deus, seu amor à palavra e seu espírito de fraternidade e serviço.
Rezemos ao Senhor. Por intercessão de São Bento, ouvi-nos, Senhor. Pelas intenções que cada um de nós trazemos no coração e por nossos irmãos e irmãs falecidos, para que, pela misericórdia de Deus e pela intercessão de São Bento, alcancem a paz eterna, rezemos ao Senhor. Por intercessão de São Bento, ouvi-nos, Senhor. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor, sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em meu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar a teu lado, estar a teu lado, estar a teu lado, Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Fazei, Senhor, que este sacrifício celebrado em honra do vosso nome nos purifique e nos leve cada vez mais a viver a vida do vosso reino. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Nascendo, ele renovou a antiga condição humana, sofrendo a paixão, apagou nossos pecados. Ressurgindo dos mortos, concedeu-nos a vida eterna. Subindo a vós, ó Pai, abriu-nos as portas do céu. Por isso, com a multidão dos anjos e dos santos, entoamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas.
Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicante vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Luís, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs, parentes, amigos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, São Bento, e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho, por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos,
enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra, eu serei salvo. Vejam, eu andei pelas vilas, apontei a saída, como meu pai me pediu. Portas, eu cheguei para abri-las, eu curei as feridas, como nunca se viu. Por onde formos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, a nossa voz em nossa vida, nossos caminhos então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore o nosso sim. Vejam, fiz de novo a leitura das raízes da vida, e meu Pai vê melhor. Luzes acendi com brandura para a ovelha perdida, não medi meu
Graças e louvores se dêem a todo momento. Graças e louvores se dêem a todo momento. Graças e louvores se dêem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei nosso coração semelhante ao vosso. Oremos. Nós os pedimos, Senhor, que enriquecidos por essa tão grande dádiva, possamos colher os frutos da salvação, sem jamais cessar vosso louvor. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Tem aniversariantes presentes aí? Levanta o braço, por favor. Aniversariantes. Aniversário de vida, né? Alguém mais? Só a irmãzinha ali, né? Então, vou cantar a canção que eu canto aqui, tá? A minha aqui, dá licença, hoje. Só hoje. Que Jesus abençoe esta nossa irmã, que Maria aguarde dentro do coração. Parabéns, felicidades, tá? Muita graça, muita bênção. Amém. Feijoada da São Bento em prol da construção da igreja. Irá acontecer no dia 12, domingo agora, de meio-dia às 2, no salão da comunidade do Cristo Ressuscitado. O valor é de R$ 30 por pessoa. Licença ao Padre. Quero agradecer a nossa irmã, a comunidade, né? A irmã que veio aqui, o Cristo Ressuscitado, hoje, que veio nos ajudar com o ministro, com leitores, com músicos. A Irmandade do Santíssimo, que veio rezar um terço antes da missa. E ao nosso padre, que veio aqui a convite do padre Renato, celebrar conosco. Nossa, lindas palavras que o senhor falou, que vai nos fortificar muito. E eu vou passar aqui para as minhas amigas, que é de liturgia, né, e as de ministro. Então, eu queria muito agradecer a esse momento de oração, de missa, da presença de todos. Amanhã tem mais, né? Queria agradecer a presença do padre, que foi muito, muito bem-vindo aqui na nossa comunidade. E é isso, eu espero que amanhã todos estejam aqui. Obrigada, Padre, mais uma vez, pelas suas palavras, pelo ensinamento, um pouquinho aí, né, da vida de São Bento, da história toda. Foi muito bom ouvir e fortifica mesmo, né, a todos nós. E vamos rezar uma Ave Maria pela vida do Padre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Aqui nós trouxemos uma lembrancinha para o senhor, padre, e as meninas falaram, porque uma é da liturgia e outra é ministros, são coordenadores também aqui da nossa comunidade. Nós somos uma equipe bem grande. Então tem que botar todo mundo para trabalhar um pouquinho conforme o senhor falou, tá? Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Bento, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Uma boa noite para todos, tá? Obrigado a todos. Maria de Nazaré,